O único ponto que eu entendo e respeito é que você ainda não me considera irmão, é que isso que é o ponto, o nó para mim. Por que a doutrina do santuário, não precisa responder agora, a gente pode até dedicar mais tempo, a doutrina do santuário, do sábado, qualquer divergência do adventismo, é pior do que a soteriologia calvinista, que você falou determinismo, você foi até... Eu te respondo agora, porque assim, ó... O determinismo você se chama de irmão, o assim, Rodrigo não pode chamar de irmão. Vamos lá. Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Quando eu falo de seita, eu costumo utilizar nesse modelo de grupos que se isolam da sociedade, criam seu próprio grupo e ali tem abuso sexual por meninos de Deus. Você está na abordagem do historiador, né? E a gente está na abordagem do teólogo. Abuso psicológico, emocional. Mas não é uma abordagem bíblica. E tudo é teológico, porque é uma abordagem eles... teológica, não é uma abordagem bíblica. Esse é o ponto. Quando você fala assim, mostra o texto, a crítica que eu faço à abordagem apologética de seita hoje, que não é uma abordagem bíblica. É uma abordagem teológica construída, que até a palavra seita na Bíblia não tem sentido. Então, quando você fala assim, mostra o texto, mostra no texto essa fundamentação bíblica para a apologética de hoje, para chamar isso aqui é seita, aquele ali é seita. Então, por exemplo, eu posso dizer para você na Bíblia a falta de textos para dizer que a marca da besta é a guarda do domingo. Não tem texto. Não. É uma percepção teológica. Não, mas se você for olhar, por isso que eu falei, vamos marcar um dia aqui que eu vou te mostrar na Bíblia. A Trindade, se você olhar sistematizada como ela está, eu enxergo a Trindade na Bíblia. Eu enxergo. Mas alguém pode falar assim, cadê a própria palavra Trindade na Bíblia? Homozios. Não está também. E aí algumas pessoas sequestram a ortodoxia para si, e o que não incomoda, ele tolera. O que não incomoda, ele desce o sarrafo. Mas o que eu acho interessante seria... o que eu estou falando nunca vai acontecer, mas a gente abrir mão de determinados vocabulários, porque seita tem no Brasil. Tem grupos já se isolando, já vivendo em comunidade no meio do mato, praticando poligamia, fazendo coisas terríveis. E quando a gente chama qualquer igreja, Deus é amor, congregação cristã, adventista de seita, a gente literalmente está jogando eles num campo que é abominável nas ciências sociais, nas ciências de psicologia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de vocabulário, apesar de discordar, apesar de achar heresia nessas denominações, mas, por exemplo, eu sou batista. Para mim, batizar criança é uma heresia absurda. E eu vou chegar um presbiteriano aqui e vou falar, você é um herege de uma seita e vai para o inferno. Seu batismo não é válido. Não, posso até falar, porque na minha igreja rebatizava. Isso, a gente também. Aliás, na verdade, as igrejas que batizam por aspersão são rebatizadas. Né? Anabatista, né? Então, acho que a gente precisa dar um passo a mais, sabe? De inteligência, de saúde emocional, maturidade, até para aprender. A própria igreja adventista, o Rodrigo é uma voz dela. É uma autoridade intelectual da igreja adventista. Ele está dando esse passo de reconhecer outros protestantes, outros cristãos como irmãos, de reconhecer a salvação deles. Por que a gente não pode dar um passo em direção à igreja adventista? E eu não estou dando passo sozinho. Sim. Se a opinião do Rodrigo fosse só do Rodrigo, eu não estaria trabalhando na igreja adventista até hoje. É só fazer uma matemática. Eles já teriam me tirado lá atrás. Sim, não teria feito museu, né? Não teria feito museu, não teria participado de outro. No primeiro, já vinha uma... Você não é mais, você não pode mais. E a gente precisa fazer um esforço de nos afastar, aí sim, desses haters profissionais, mesmo sendo pastores, mesmo dizendo-se teólogos, que atacam todo mundo, que querem criar suas próprias seitas. Porque eles montam páginas na internet e criam... Essa fala sua, Gesta, e essa do pastor Rodrigo é o seguinte. Eu nunca... Bom... Eu devo ter errado já nisso, né? Mas nunca foi intencional, pelo menos. Eu nunca quis ser uma pessoa, sabe, reativa, que fica pegando um corte da pessoa e dali fazendo uma teologia e de ficar condenando a pessoa e tal. Eu entendo que algumas doutrinas do adventismo são equivocadas. Não, também. Para mim tem muitas heresias mesmo. Né? São bem complicadas. Então, por exemplo, para mim, a espinha dorsal não é o sábado. O problema maior do Adventismo Sétimo Dia, na minha opinião,
o que acontece depois do grande desapontamento. Então, no day after do grande desapontamento, nasce uma doutrina, e essa doutrina ela é exclusivamente adventista, e ela mexe com o sistema de salvação. Então, esse é um problema. A gente pode... Aí fica meu convite, vamos discutir isso também, por exemplo. Doutrina do santuário. Que é a doutrina do santuário. Para o adventista, o pai e o filho agora estão deliberando sobre a salvação das pessoas, começando em Adão. E quando terminar esse juízo, é a volta de Jesus. Entende? Então, eu não acho coerente, não acho bíblico, não tem documentação, não tem nada. Então, isso é um problema. Agora, isso não me dá direito de desmerecer pessoas ou de ser, sabe, jactancioso, panfletário, ou reativo. Hater, né? Ódio puro. Hater. Ódio puro. Eu acho que o cristão não pode ser hater. O apologista não pode ser hater. Primeiro, que a palavra apologia significa defesa e não ataque. Por isso que eu falei, não é cortando a orelha de mal. Imagina se o Agostinho fosse hater dos montanistas, eles nunca teriam se integrado de novo na igreja. Então, vamos lá, você que está estudando teologia, quer se formar em apologética, não é porque a FTB tem curso de apologética que eu estou falando isso. Apologética ou apologia é defesa, não é ataque. Quando você sai dando tiro para todo lado, pegando cortes, fazendo reacts, não sei o que e tal, atacando as pessoas, zombando, por mais... eu não vou falar agora do adventismo, mas por mais esdrúxulo que seja a fé da pessoa... Temos maus exemplos no adventismo é a também. fé da pessoa. Claro. Então você tem aqui no Brasil a Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa. Você conhece? De criança, de ouvir no rádio. Ok, programa Hora rádio, Milagrosa. Hora Milagrosa, no rádio. Ok, é uma doutrina teologicamente esdrúxula, porque ela é o Espírito Santo na cabeça desse pessoal. Então quando você vai orar, você ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Vó Rosa, da Virgem Santíssima e agora do Santo Irmão Aldo. Toda oração tem que ser assim. Então, por mais esdrúxulo que seja a fé, como esta, a pessoa não merece ser desrespeitosa. Eu não posso ser descortês com essa pessoa falando, peraí, vamos conversar à luz dessa sua ideia. Por que o Irmão Aldo é essa pessoa? Por que você entende que a Vó Rosa é o Espírito Santo? Vamos teologar sobre isso. Essa tem sido a minha posição. Então, nesse ponto, eu não acho que a apologética deve ser descortês, o apologista não pode ser descortês, não pode ser reativo, não pode ser hater. Hater e cristão não combinam. Porque o cristão, ele ama. E hater é o odiador, é aquele que odeia. Entende? Então, essa é a minha posição. Entendo que o adventismo... 1 João, né? Se você João. Não conhece a Deus. Eu entendo que o adventismo tem problemas seríssimos na sua doutrina. Estou disposto a conversar a hora que for, aonde for. Não sei se eu tenho competência técnica para isso tudo, mas estou disposto a conversar. Sem nenhuma bajulação. O único ponto que para mim é uma seita assim, mas eu não tenho que desmerecer as pessoas. O único ponto que eu entendo e respeito é que você ainda não me considera irmão, é que isso que é o ponto, o nó para mim. Por que a doutrina do santuário, não precisa responder agora, a gente pode até dedicar mais tempo, a doutrina do santuário, do sábado, qualquer divergência do adventismo, é pior do que a soteriologia calvinista, que você falou determinismo, você foi até... Eu te respondo agora, porque assim... O determinismo você se chama de irmão, o assim, Rodrigo não pode chamar de irmão. Vamos lá, na sintonia fina, o calvinista tem o calvinismo supralapsariano e infralapsariano. Você está familiarizado com isso, não? Sim, okay. Mas o pessoal não está. Igual eu expliquei aquela hora, eu acho que é bom... Tá, verdade. Então vamos lá. O supralapsariano, ele entende que Deus determinou, inclusive, o lapso. Inclusive a queda. A queda de Adão foi determinada por Deus. Deus está por trás, no fim, da queda, do pecado, não sei o que lá. Ok, esse é o calvinista supralapsariano. Para o qual subscreve, por exemplo, eu imagino que o reverendo Augusto Nicodemos, talvez. Parece que ele é supralapsariano. Diferente do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é infra. O infra entende diferente, mas tudo bem. Mas dentro do calvinismo, supra ou infra, eles não se consideram deterministas. O que eu acho uma contradição de termos. Porque o determinismo é, por definição, a ideia de que Deus determinou tudo. O jogo é de cartas marcadas. Então, a pessoa já nasce salva e perdida. Está acontecendo um estupro nesse momento em algum lugar?
É porque Deus quis. Deus quis. Deus Mas quis tem um não, grupo Deus grande- determinou. Determinou mais. Um grupo grande que é Decretou. determinista. Deus decretou aquilo. Para mim, isso não combina com o caráter de Deus. Ok? E a maior prova é que vai ter juízo final. Se vai ter juízo final, as pessoas serão julgadas pelo que elas fizeram. Deus é incoerente. Então, não dá. Agora, por que é diferente? Porque dentro do calvinismo, nem todo calvinismo é supralapsariano. E a ideia é no ordo salutes. O sistema salvífico é o mesmo, mas um vai dizer assim, mas o decreto está na Bíblia? Tá. A eleição está na Bíblia? Tá. E porque a Bíblia trata da eleição. Está na Bíblia? Tá. Ok. Então a visão das pessoas sobre a eleição é essa. A visão das pessoas sobre o decreto é essa. Essa é a polêmica do calvinismo versus arminianismo. Diferente do adventismo, que apresenta uma doutrina que só eles têm essa doutrina. Ninguém mais tem a doutrina do santuário. Essa doutrina é só os presbiterianos que têm os ramos que vieram deles. A predestinação de Agostinho não tem nada a ver com a do presbiteriano. Isso é verdade. Mas outra questão que eu vou tem te falar outros também. predestinistas Não, na mas história da igreja. depende. O Agostinho está no quarto século. Sim, mas é tão bem diferente. É a mesma coisa pegar a doutrina da Trindade de Santo Agostinho e falar que é a mesma nossa. Assim, só para os calvinistas não ficarem chateados. Gente, é só um exemplo, viu? Isso aí nem é no calvinismo em si. Isso aí é no gomarismo, né? Qual é o grande decreto da eleição? Gomaros fala, o grande decreto da eleição que Deus determinou a fé para que as pessoas fossem salvas. E tirou a fé de quem iria para o inferno. E Armínio, no mesmo corredor, ensinava o contrário, que o grande decreto da eleição é Deus ter enviado seu filho para morrer pela humanidade. Né? Antes dessa sistematização de Beza e da Universidade de Genebra do calvinismo, você tinha uma ampla consecução de pensamentos. Por isso que a gente fala que Armínio ele vem de uma linha reformada também, mas discordou dessa sistematização de Beza para frente dentro da Universidade de Leiden. Era um problema de professores que se detestavam e que geraram arminianismo e calvinismo. Só para também dizer que o calvinismo é o que a igreja presbiteriana ela é antes do calvinismo. Né? Knox. Sim, John Knox. Né? Genebra. E Zwinglio é reformado e gera os zwinglianos e não é calvinismo. E você tem o calvinismo. Mas eles só para o pessoal, só para definir melhor. Westminster, né? Enfim. Mas de qualquer maneira, eu respeito, mas ainda de coração aberto, que você é uma pessoa que eu admiro muito, inclusive espiritualmente. Eu fico triste, isso eu oro a Deus no seu programa, para que um dia você pode falar, Rodrigo, você é meu irmão. Porque por mais que você explique os termos teológicos, não, porque é o ordo salute, não sei o quê, no frigir dos ovos, para quem é leigo, bem claro é o seguinte: você escolhe que heresia você é simpático e que heresia você não aceita. Porque se tudo é heresia, mas você também, o mesmo... Rodrigo. Não, claro, mas todos nós estamos juntos. Só que a diferença, como você falou da diferença, é que eu consigo olhar para um presbiteriano desse bem determinista, que crê numa heresia, e sem nenhuma preso confessional, falar com ele assim, você é meu irmão. Mas você e muitos... E por que eu não posso pregar na sua igreja? Boa pergunta. Por quê? Em primeiro lugar, a Igreja Adventista já está abrindo muito para muitas pessoas pregarem. Tá certo? Está abrindo muito para muitas pessoas pregarem. Agora, o sermão do sábado de manhã... Peraí, repete. A Igreja Adventista já está abrindo para muitas pessoas, de outras denominações pregarem? Sim, eu vou dar um exemplo para você. Marcos Erbelin. Não pregado, falando aí para o púlpito, no culto e tudo. Você sabe que não é a mesma coisa. Não, Marcos vai lá, tudo bem, mas você também discordou de mim. Que é um grande cientista, Sim, que é. Você também discordou de mim, mas tudo bem, não tem problema. Se eu for olhar por esse lado aí, você falou que você prega em várias igrejas presbiterianas, você me falou isso uma vez. Mas eu, por exemplo, já preguei em várias Assembleias de Deus, já preguei em várias, mas presbiteriano não me chama. Porque eles são mais fechados. É aí questão dos usos e costumes da igreja, das normas, não só de roupas, das normas da igreja. Inclusive, eu fui convidado quarta passada agora para Agora depende em qual presbiteriano, né? Que tem a presbiteriana no Brasil, tem vários ali, né? Tudo bem. Tem, por exemplo, eu também nunca vou ser chamado para falar nos Gideões Internacionais. Olha que pode acontecer. Gideões Missionários. Desculpa, falei bobagem. Então, tem coisas, a gente tem que dar tempo ao tempo, tem uma questão social, e a igreja também tem que ter uma maturidade para uma série de questões. E a igreja tem que tomar cuidado também com uma perda da identidade. Em que sentido?
Se eu começar agora a aceitar um monte de adventista que não guarda o sábado, deixou de ser igreja adventista. Mas aí não é nem questão de estar certo o sábado tá errado. É uma questão de incoerência. Mas se eu começar a aceitar pessoas que são batizadas por aspersão... Mas aí que está a incoerência. A salvação nunca esteve no guarda no sábado. Porque se é isso, é uma obra. A salvação é na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu te fiz uma pergunta e você não me respondeu. Repete, então. Imagem e escultura. Não me lembro. O que tem? A salvação está em imagem e escultura? Se a imagem salva? É essa não. Se o mandamento não farás para ti imagem e escultura, ele salva? Perde a salvação? Perde a salvação? É que assim... Ó, boa. A pergunta é essa, você okay. Uma pessoa que adora uma imagem de Maria, ela está salva ou está perdida? Segundo a Bíblia, ela está perdida. Mas não está no mesmo mandamento do sábado? Não está no mesmo mandamento do sábado. Lógico, não está na mesma lei. Aí uma coisa que uma vez eu falei, você discordou de mim, mas eu vou pedir licença para repetir isso aqui. Apocalipse capítulo 11, 19. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. A Arca da Aliança são os 10 mandamentos. E dentro desse capítulo, para falar em termos hermenêuticos, você tem muita ênfase da lei ali, porque fala, João vê a Arca da Aliança, 3 ou 4 versículos para cima, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Depois, repete de novo, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus. Ele viu a Arca da Aliança. Vou deixar o Bíblia falar. O que é a Arca da Aliança na Bíblia? A Arca da Aliança na Bíblia não é o Espírito Santo. A Arca da Aliança na Bíblia não é um apóstolo. A Arca da Aliança não são os salvos. A Arca da Aliança é o baú que continha os 10 mandamentos. E João vê isso no céu. Não tem coerência nenhuma. Então, vamos por parte. A Arca da Aliança não foi feita para colocar os 10 mandamentos dentro. Primeiro, a Arca da Aliança foi feita. O segredo da Arca da Aliança não é o que está dentro da Arca da Aliança, mas é a tampa do propiciatório. Não. E lá na tampa... Mostra o texto. Êxodo, capítulo 20. Vamos ler. 20, vamos lá. Que o segredo, olha o que você falou, que o segredo da Arca da Aliança é a tampa do propiciatório. Vamos lá. O nome é Arca da Aliança. A aliança não está no propiciatório, a aliança está nos mandamentos. Vamos para o texto. Vamos para o texto. Atos? Não, desculpa. Êxodo. Eu vou achar aqui, peraí. Propiciatório. Vamos lá. Êxodo 25. Farás também um propiciatório de ouro. 17. Farás também um propiciatório de ouro, com 2 côvados, será o seu comprimento, largura 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, farás as 2 extremidades do propiciatório, um querubim. Propiciatório é a tampa. 25, agora eu estou no 18. Vou para o 19. Um querubim na extremidade da parte, do outro querubim na outra extremidade, numa só peça farás o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo elas o propiciatório. Com elas o propiciatório. Estarão as faces voltadas uma para a outra. Porás o propiciatório em cima da arca. E dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Agora veja o 22. Ali virei a ti, de cima do propiciatório. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo. A tampa do propiciatório, pastor Rodrigo, é onde recebia o sangue da expiação dos pecados. O sangue que era... O sacrifício era feito lá fora. O sangue dentro do Santo dos Santos, ou santuário, pingava em cima da tampa do propiciatório. Dentro da caixa da arca, você tem a lei. Lá no Novo Testamento, a gente vai ter também, além da lei, o pote de maná e a vara de Arão. E a vara de Arão. Fica muito claro que lei, ministério, representado na vara de Arão, milagre, representado no maná que caía o tempo todo, isso estão abaixo. Acima da tampa do propiciatório vem a presença de Deus e o sangue do cordeiro que pingava em cima. Ou seja, o que valida tudo é o sangue. A teologia ali é a teologia do sangue. Então, o mais importante, lendo o texto... Então não é a tampa, é o sangue. É o sangue vamos lá. O versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela estará o testemunho que eu te darei, e ali virei. E ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca da aliança, não sei o que lá, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, a manifestação divina não estava nas regras dentro da arca,
mas estava na presença de Deus de cima do propiciatório, que era validado pelo... Não estou dizendo que anula, estou dizendo que o que é mais importante, que é validado pelo sangue. O sangue está fora da caixa. Os 10 mandamentos estão dentro da caixa. O sangue está fora da caixa. É ele que valida tudo. Tá. Existe uma teologia do sangue de Jesus aqui. Então... Você sabe hebraico. Como é propiciatório em hebraico? Não lembro de memória. Kippur. Kiporet. Kiporet significa o quê? Cobrir, que fica em cima. É a mesma palavra para perdão. Não é a mesma palavra, mas é o mesmo... Não é a mesma palavra. É o dia da expiação. Assim, não é a mesma palavra, mas é o mesmo radical. Sim, isso é verdade. Tanto é que expiação, que seria uma palavra mais próxima até... Kiporet é o propiciatório. Exatamente. Kippur é perdão. É perdão, que está na mesma raiz ali. O que é cobrir? Cobrir, exatamente. Aí vamos com Paulo para explicar tudo isso. A lei, ela mostra o pecado, o erro. Isso. E por que é o sangue que é o mais importante? Mas ela não resolve. Não, exatamente, isso que eu ia falar. Ela não resolve. Isso. Se você me permite uma comparação, a lei é o espelho. É o espelho. O espelho mostra assim, você está com a sujeira aqui, ó. É isso sujeira aqui. É isso aí você vai para a água e se lava. Eu vou até colocar uma coisa, que é até uma tônica que eu posso falar dentro da igreja adventista. Muitos adventistas, por muito tempo, para valorizar os 10 mandamentos, não estou tangenciando não, estou dentro da sua linha aqui, faz uma separação entre os 10 mandamentos e a lei cerimonial, para justificar assim, a lei cerimonial caducou quando Paulo fala, os 10 mandamentos valem. Mas se eu olhar grosso modo, a lei cerimonial é a que me mostra a salvação. Porque a lei moral me mostra o pecado. Não, ela quem mostra o cordeiro, mostra a isso, ponta. Quem aponta o cordeiro é a outra, é o sangue, é o cordeiro, aquela coisa toda. E nós continuamos tendo algumas cerimônias depois da cruz, que a gente tem Santa Ceia, tem o batismo. Só que a diferença é que eu estou apontando para o cordeiro que veio e voltará. Então, quando Deus fala, eu falarei com você do meio dos anjos ali, eu falarei através da minha graça, do meu perdão. Mas assim como a graça e o perdão não anulam o mandamento, Paulo falou isso em Romanos, isso não significa que no Apocalipse, quando João viu a Arca da Aliança, ele só viu os querubins e que por causa disso eu vou excluir o que estava dentro. Ele viu o conjunto. Teologicamente falando, eu subscrevo o que você está falando. A tampa do propiciatório e tudo mais. Você tem que refazer a sua teologia. Não tem que fazer. Eu tenho que fazer o seguinte... Então, como que você subscreve o que eu falei, sendo que o que eu disse, quando você falou assim, tá bom, então me mostra o texto. Mostrei. Não. Aí agora... É que você mostrou um texto seguinte... Eu disse assim, o que o mais importante é o propiciatório. O que acontece no propiciatório. Mas um pouquinho antes você falou o seguinte, aquilo que João viu ali é como se João tivesse visto só o propiciatório. Não, eu não disse isso. Não, eu sei. Depois você volta... Não precisa. Você não usou essas palavras. Isso. Mas vamos corrigir uma coisa aqui. Convir numa coisa aqui. Por que eu falei que eu subscrevo? Eu vou ratificar. Eu subscrevo o que você falou. Eu olho para a lei, mas Deus é tão misericordioso que eu olho para a lei através do sangue. Eu olho para a lei através do perdão que Ele quer oferecer. Se eu olhasse para a lei sem o ministério sacrificial de Cristo, eu já estava perdido. Isso é verdade. E se eu insistir em olhar para a lei sem o ministério sacrificial de Cristo, eu estou sendo legalista, que também vai dar no inferno do mesmo jeito. Isso. Então eu olho para a lei, mas eu vejo o cordeiro. Eu olho para a lei, eu vejo o propiciatório. E quem te salva? Eu vejo Jesus. Ponto. O cordeiro. Ponto. Quando João olhou... Mas só que, aí que tem um ponto. O fato da tampa do propiciatório, esse que é o meu argumento, ser o mais importante, não anula o conjunto. Não anula, é verdade. Você só tá que ele valida o resto. Bingo! É por isso que a gente está falando a mesma coisa. Quando no Apocalipse João viu os 10 mandamentos no céu, aqui que vai entrar a nossa discordância. Até aqui nós estamos concordantes. A discordância vai entrar aqui. Na minha leitura, Apocalipse capítulo 11, verso 19, João vê tudo que você falou. O mais importante, o sangue do cordeiro, mas ele vê da mesma maneira que Moisés viu. Se a lei tivesse sido abolida, conforme diz, acabou, caducou, não tem mais lei... É o que a Bíblia diz, né? Não faria... Não, é a interpretação que se dá. Não faria sentido João ver apenas a lei. Ele viria só o propiciatório, ele não viria a Mas, arca. Rodrigo, quando é que a arca sai da Etiópia e vai parar lá no céu? Boa. Então, mas peraí, quando eu falei assim... Na verdade, ela está nos Estados Unidos e o Indiana Jones já provou isso. Não, os etíopes estão lá com ela. Eu tenho que fazer um vídeo para o grupo que está... Desculpa, eu estou te atrasando. Já era para ter terminado esse podcast, Fica tranquilo. O podcast assim, tem que falar, né? Dá um ok para mim.
Graça e paz, meus irmãos, do nosso grupo da História da Igreja. Está dando 2 da tarde e a partir de agora estão abertas as vagas para a especialização em História da Igreja, com bolsas de estudo. São 5 vagas para um grupo, 10 para outro, 10 para outro. Você já sabe como é que funciona. O link está aqui, é só clicar e fazer a sua inscrição. Valeu. Então vamos lá. Quando eu disse que é a Bíblia que diz que essa lei... Você falou caducou? Não lembro qual a palavra. Você caducou, aboliu, não sei. É sinônimo. Como você lida com Hebreus 7? Porque o Hebreus 7 diz assim, ó, considerai como era grande, esse é quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo dos melhores espólios. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, tem mandamento de recolher o dízimo. Aí ele vai falar sobre o dízimo, tal. Só pra gente ganhar tempo, você conhece bem esse texto aqui. Mas o texto continua assim, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, vou repetir. Se a perfeição veio pelo sacerdócio levítico, através do qual o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado junto à ordem de Abraão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há uma mudança de lei. Não é que muda o sacerdote, muda o sacerdócio. Mudança de lei. Quando muda o sacerdócio, muda a lei. A lei está aqui escrita, que o povo recebeu a lei, ele está falando do decálogo. Aí que tá. Essa é a interpretação sua. Sabe por que eu acho que não pode estar falando do decálogo? O decálogo não foi pelo ofício do levita. O decálogo foi dado através de Moisés. Moisés não era levita. Então Moisés é de qual tribo? Não importa. Os levitas, está falando dos levitas. Moisés não era sacerdote. Os levitas eram os filhos de Arão. Se a lei... Os 10 mandamentos, se como você está falando que está correto... Vamos por parte. Vamos por parte. Especialmente para os leigos, você está dizendo que o Moisés não é levita. O Jacó patriarca? Não, calma aí. Quem vem primeiro, o Levi ou o Moisés? Não, temos que separar a palavra levita em 2 elementos aqui. Primeiro, levita, da tribo de Levi. Aí sim, Moisés é levita. Então pronto. Segundo, então, Moisés, sim, Moisés levita enquanto sacerdote. É outra coisa. Aí a partir de Arão. A partir de Arão. Que é irmão do Moisés. Que é irmão do Moisés. Mas então, tudo bem. Mas aí falou a lei que veio pelo sacerdócio levita. Os 10 mandamentos não vieram pelo sacerdócio levita. Eles vieram antes de haver o sacerdócio levítico. Eles foram dados 10... Quando é entregue os mandamentos, para Moisés, junto com os mandamentos... é entregue o sacerdócio levita. Muito depois, Moisés começa a sistematizar, tanto é que os mandamentos são em Êxodo capítulo 20. É só no capítulo 25, 4 capítulos depois, dia depois, quando Moisés subiu de novo no monte, que o povo recusou subir com ele. As 10... O que já tinha acontecido nesse meio tempo? A primeira vez que Moisés subiu foi no capítulo 19. Que ele volta, o povo está adorando o bezerro. E ele volta em que capítulo? Ele volta depois no capítulo 20. Não, ele volta no 32. Não, ele vai, tanto é que depois ele sobe de novo. A gente não vai terminar o texto. É que um assunto está puxando nesse assunto aí teológico. Eu sugiro, não que eu estou fugindo do debate, eu acho que mas Moisés não voltou em capítulo nenhum, ele voltou terrenamente. Monte, né? Então vamos lá. Ele sobe no capítulo 19, pastor Rodrigo, e só volta no 32, que é quando ele quebra as tábuas. Vamos pegar aqui a parte então, é um equívoco. O povo fala que ele chama o povo... Ele não foi lá, pegou os 10 mandamentos, voltou, e depois voltou para pegar o resto. Não. Quando Deus deu as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, na mesma viagem, Deus revelou para Moisés todo o restante. É só continuar a leitura. Olha aqui, o capítulo 20 termina, depois que ele dá os 10 mandamentos, fala assim, todo o povo presenciou os relâmpagos, os trovões... Eu estou lendo o verso 18, tá? E o monte fumegante, e o povo observando, tremeu de medo e ficou de longe. Claro, Moisés estava lá em cima. Disseram a Moisés. Eles falaram com o quê? Com um megafone? Não dá para saber. Não, dá para saber. Se eles falaram com Moisés estava lá em cima, que eles falaram, Moisés! Então, peraí, lógico então que ele desceu. Que Moisés, é lógico que ele desceu só com os 10 mandamentos, depois subiu de novo. Desceu, tem várias, tanto é que uma das coisas... Eu não vou agora entrar no mérito aqui. Segue no versículo 22, é o próximo versículo. Tá. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que do céu vos falei, não disseram a Moisés, Moisés para fala, deuses, não fareis para vós deuses. 20. Então o Senhor disse a Moisés, assim você dirá. Veja bem, depois você até compara isso com Levítico, isso aqui não é no monte mais. Não, porque o que acontece? Moisés desce, depois ele tem que subir de novo. E Deus não falou com Moisés só no monte. Não, eu não disse que só falou com no monte. Não, sim. Então é porque você está supondo assim... As leis foram dadas no monte. Se você interpreta que todas as leis foram dadas no monte,
Então, obviamente, você tem que brigar Moisés a voltar para o monte. Ou estar lá. Só que, na sequência, você tem um problema quando você coloca Moisés permanentemente no monte, recebendo todas as leis. Como é que o povo disse a Moisés? E como é que você ele já desceu... teve no Sinai. Eu não sei qual a sua opinião sobre o Sinai, mas vamos pensar em Santa Catarina. Não dá para daqui o povo falar com Moisés. É lógico que ele desceu. Depois, quando vai no capítulo 25, que o povo já manifestou o medo de Deus. Que ele falou assim, fala você e não Deus. Aí Deus fala, olha, faz um santuário no meio do povo que eu vou habitar no meio. Então, isso aqui não sou eu que estou falando, nem adventista, não. Eu não vou entrar no mérito aqui só para não tangenciar. Mas o ponto que eu estou levantando é o seguinte, eu até esqueci o fio da meada que está falando, que a gente pulou de Apocalipse para cá. Que a lei foi assim, dada... Hebreus 7. Você falou o seguinte, a lei foi dada pelo ministério sacerdotal levítico. E a minha argumentação é que a lei foi dada antes da sistematização do ministério. Tanto é que então, a vara de Abraão, de Arão vai florescer isso. depois disso aí a gente entra numa questão de interpretação. Vou reler o texto. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, o Moisés era levita. Ele era da tribo de Levi. Quem é da tribo de Levi Mas é levita. você, como teólogo, você sabe que quando eu falo levita, eu tenho que ter duas, claro. Tem o levita, sacerdote. Que começa com Arão. Que começa com Arão. Okay. Quem consagrou Arão? Quando a vara de Arão floresceu? Foi depois, é verdade. Foi depois. Tá, mas não, vamos lá. O ministério de Arão não começa quando a vara dele floresce. O ministério de Arão começa quando Deus, no capítulo 27, 28, 29, 30, começa a falar para Moisés, lá no monte, dizendo o seguinte... O teu irmão vai ser o sacerdote, o sumo sacerdote. Os 4 filhos dele, na época ele tinha 4 filhos, depois 2 morreram. Na época ele tinha 4 filhos. Eleazar, Tamar, não lembro os outros 2 que morreram lá. Que foram pela ira de Deus lá. Não sei se é o Finéias ou é o... Acho que é Finéias. Com Nadab e Abiú, mas Nadab e Abiú foi lá na outra história. Aí tá. Então, esses 4 serão sacerdotes. E o seu irmão vai ser o sumo sacerdote. Tudo que você está falando está depois dos 10 mandamentos. Quando Moisés desce, ele consagra o seu irmão. Então, se, portanto, a perfeição não haverá sido feita mediante o sacerdócio levítico, quem consagra o sacerdócio levítico é o Moisés. Sim, mas ele não é um sacerdote. Moisés. Tanto é que Moisés não é sacerdote, que Moisés não faz sacrifício, Moisés não entra no dia da expiação do Yom Kippur. E o que você entende no versículo 12? Quando se muda o sacerdócio... Muda a lei. Por quê? Aí você está falando da lei sacerdotal, da lei levítica, que ela existe também. E por que mudou a lei levítica? Óbvio, eu não mato mais sacrifício de cordeiro hoje. E digo aí, agora eu vou ser um pouco calvinista, se você me permite. Sem nenhuma ironia. Deus determinou que até os judeus, sem acreditar que Jesus é o Messias, estão pregando que ele veio, porque Deus fez cessar o sacrifício de cordeiros no Templo de Jerusalém. Você sabe que eles não sacrificam cordeiro mais hoje. Só galinha, mas é um grupo muito... É pequeno também. Ou seja, até Deus fala assim, olha, vocês podem aceitar que Jesus é o Messias, mas vocês vão anunciar para o mundo que ele veio. Porque o sistema sacrificial, cumprindo Daniel, aconteceu depois da morte de Jesus, quando o templo foi destruído, e nunca mais voltou até hoje. Então, como é que eu interpreto isso? Eu interpreto que a lei que muda é a lei levítica. Porque se eu colocar que foi a lei dos 10 mandamentos que mudou, eu tenho vários problemas hermenêuticos. O primeiro deles é que você coloca a lei, Moisés como um sacerdote, coisa que ele nunca foi. Moisés não oficia em momento algum no santuário. Eu não disse que ele era sacerdote, eu disse que ele consagrou o sacerdócio. Tudo bem, mas o sacerdócio não nasce em Moisés. Mas olha o texto consagra. Que você acabou de ler. A lei, que você interpreta como os 10 mandamentos, veio pelo ministério sacerdotal. O Levítico, corrija a tradução aqui. Ministério Levítico. Levítico. Você entendeu? Levítico. E Moisés não teve o ministério levítico. Mesmo que você argumente comigo, mas ele consagrou Arão. Consagrar Arão é diferente de ter um ministério levítico. Tá. Essa lei que veio pelo ministério levítico tem que ser uma lei quando o ministério levítico começou a funcionar. Os 10 mandamentos são anteriores a isso. E por que a Bíblia chama os 10 mandamentos de ministério da morte? Ministério da morte por quê? Pela mesma teologia que eu falei, que eu concordo com você, que você se surpreendeu. Porque quando eu olho para a transgressão, esquece graça. Só para fazer... O que eu vejo nos 10 mandamentos? A minha morte. O meu inferno. O meu lago de fogo e enxofre de Apocalipse. Se eu hoje, guardando o sábado, tá? Foi até uma coisa que eu até com o Minha lá no debate que eu tive lá e o Ventura, que é a dificuldade do judaísmo de entender a graça. Eu, Rodrigo, mesmo guardando o sábado, se eu olhar para a lei sem Jesus, eu só vejo lago de fogo e enxofre, para usar um eufemismo.
Eu não vejo outra coisa. Eu não vejo outra coisa. E aí, não só o sábado, mas qualquer um dos mandamentos. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Só isso. Essa é a questão. Valeu por assistir até aqui. Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.